você o benefício ou você entra na justiça querendo... Não é bem o INSS entra contra você. Os é contra o benefício que foi dado, vamos dizer assim, né? Na realidade, contra o segurado, né? Que não vai ter determinado benefício que antes ele conseguia. Agora, pode surgir uma situação que lhe seja favorável. E aí vai ter que ter uma briga para dizer que a medida provisória é válida, o que não é muito condizente, entendeu? Mas aí cada um vai ter que ter um argumento. Por isso que eu coloquei 3 situações e cada um para a gente analisar. Isso daí é o que está acontecendo. É a efervescência do atual. Por quê? Porque antes a gente tinha algumas situações, mas não eram tão dramáticas assim. Agora tudo é dramático. Então, por quê? Porque as situações em questões previdenciárias hoje alteraram e alteraram muito. Tá? Então, a gente tem que estar presente, por isso a importância dos princípios constitucionais da Seguridade Social e o que lhe é pertinente, aplicando mais ao direito previdenciário que a gente agora está estudando. Tudo bem? Clareei para você, Amanda? Sim, obrigada, professora. De nada. Mais dúvidas, não dúvidas? Podemos continuar? Então, vamos lá, vamos ver... Ai, my God. Esse povo que entra atrasado, daqui a pouco eu não vou voltar mais. Não consigo dar aula. Bom, nós estamos vendo os segurados, né? Segurados obrigatórios e facultativos. Então, a gente já viu o segurado empregado, né? E, com relação aos segurados empregados, eu tenho que acrescentar mais um detalhe. Lembram a questão da idade? Acho que até algum de vocês me perguntou, dá para reconhecer idade inferior aos 16, aos 14 anos? E aí eu falei, depende se houver comprovação, tá? E aí, o que acontece? Olha lá o que eu falei das portarias, né? São normas dirigidas para quem a portaria? Olha lá, direito administrativo. Os funcionários da... Exatamente, bravo, muito bem. Então, é dirigido para o funcionário. E aqui, a portaria conjunta número 7 de 2020, o que estabeleceu? Orientando os servidores do INSS a cumprirem a decisão provisória na ação civil pública aqui do Rio Grande do Sul, que determinou ao INSS que passe a aceitar para todos os fins de reconhecimento de direitos, de benefícios e serviços previdenciários, de acordo com cada categoria de segurados obrigatório, trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório, de qualquer idade. Só a exceção é para o facultativo. Bem como deve ser aceito, né? Peraí. Vocês estão ainda vendo a tela ou não? Então, bem como... Professora, se der para aumentar o slide, eu agradeço. Ah, tá, peraí, deixa eu ver se dá. E agora? Eu? Oi? Perfeito. Sim. Então, tá. Então, essa portaria número 7, então ela vem e fala assim, ó, se tiver prova, mas ó, é prova cabal de que alguém trabalhou na tenra idade, quer dizer, ou seja, antes dos 14 anos, dos 12 anos, é para reconhecer. Por quê? Porque tem uma ação civil pública que determinou isso, entenderam? Então, aqui já tem aquilo que vocês já tinham questionado, com exceção do segurado facultativo. Por que a exceção é o segurado facultativo? Porque o facultativo é aquele que quer
ingressar e ele vai pagar, ele vai contribuir. Então, ele ingressa, certo? Então, é a partir dos 16 anos. Embora a gente viu que... não, a gente ainda não viu. A gente vai ver que existe uma discussão entre a lei, o regulamento e tal, mas a gente tem que obedecer o quê? A Constituição, certo? E aí, sim, agora a gente vai entrar no segundo segurado. Então, nós já vimos segurado empregado e o empregado doméstico, que é o artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213. E quem que é esse? O artigo, em 2015, vem a Lei Complementar 150, que dá uma nova, um reconhecimento muito maior para o empregado doméstico, que tanto é que altera o dispositivo da Constituição, o artigo 7º, que a gente vai ver. Então, confere uma série de direitos que antes o empregado doméstico não tinha. E aí dá uma certa definição. É aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade o quê? Não lucrativa. A pessoa, a família, por mais de 2 dias por semana. Por quê? Se for só 2 dias, a gente já vai ver que é a diarista. E a diarista não é segurada empregada doméstica. O que ela é? Contribuinte individual. Tá? Então, quem que a gente pode dar de exemplo aqui como empregado doméstico? A governanta, o enfermeiro, o jardineiro, o motorista, o caseiro, a doméstica, né, que a gente conhece. Aí, aqui tem um detalhe muito importante que a gente tem que ter em mente. A finalidade não pode ser lucrativa, porque se tiver finalidade lucrativa, já deixa de ser empregado doméstico. Então, por exemplo, a empregada doméstica, então ela trabalha no âmbito, o quê? Residencial, para a família, tá? Então, vamos supor que essa empregada doméstica, de repente, a patroa começa a fazer bolo para cá, bolo para vender, ou faz marmita para vender, e se utiliza desta empregada. Ela continua como empregada doméstica? Não. Não. Aí, o que ela vai ser? Não. Empregado é normal, né? Insegurado empregado, exatamente, tá? Então, aqui já muda. Por exemplo, o piloto do... deixa eu pensar, tinha uma pessoa, o dono que era dono do Pão de Açúcar, como que é o nome dele? Isso. O Abílio Diniz, exatamente. Então, o Abílio Diniz não é mais dono, mas ele é rico lá. Então, ele tem um helicóptero para levar a família para qualquer lugar. O que ele é? Ele trabalha para a família do Abílio Diniz. Sim, mas não é... o piloto que só fala? É o piloto. Piloto do helicóptero deles, da família. Mais de 2 vezes por semana, aí seria empregado doméstico, né? Exatamente, boa. Peraí, eu vou voltar, porque tem um monte de apito, esse povo que entra atrasado. Também agora não vou abrir mais nada. Então, é empregado doméstico, certo? Piloto. Agora, esse piloto, ele não só trabalha para o Abílio Diniz, como para a empresa do Abílio Diniz, levando todos os diretores para tudo quanto é empresa, para tudo quanto é lugar. O que esse piloto se transformou? Ele é empregado, né, da firma. Agora ele é segurado empregado. Tem uma finalidade lucrativa. Ele trabalha para alguém de uma empresa. Entenderam a distinção? Sim. Está fazendo um barulhão que é complicado. Respirem esses ruídos, porque senão fica complicado. Bom, então, essa é já os exemplos de empregado doméstico, vocês já entenderam a definição. O que acontece com o empregado doméstico? Até
a Lei 5.859, não havia o quê? A obrigatoriedade de contribuição por parte de quem? Do empregador doméstico, tá? Só com o advento desta lei é que se tornou obrigatório o empregado doméstico fazer a contribuição social. Até então, não havia essa obrigatoriedade. Vejam, até a súmula 77, ela coloca aqui bem claro que dispõe que o enquadramento como empregado doméstico só pode ser feito a partir da competência, que significa mês, né? Abril de 73. Por que abril de 73? É quando vem o regulamento desta lei, o decreto 71.885. Então, antes disso, o que aconteceria? O empregado doméstico que quisesse se aposentar e reconhecer o período em que não houve contribuição, ele deveria indenizar, ele deveria pagar esse período para poder ter esse reconhecimento. Ocorre que, né, o STJ não tem exigido essas contribuições mesmo em período anterior. É óbvio que isso daí vai ter sempre como jurisprudência, pode ter jurisprudência em sentido contrário, quer dizer, na realidade, a norma é, enquanto não tem contribuição, como que eu vou poder pagar uma coisa sem contribuição? Mas o STJ, como sempre, né, não é o direito deles, ele acaba reconhecendo isso e aí se vire o INSS para pagar. E aí ele vai pagar, conforme for o benefício, sempre no valor mínimo, tá? Por quê? Porque não teve contribuição. Para o empregado doméstico, há uma proibição expressa, por lei, de menores de 18 anos exercerem essa atividade, em obediência, inclusive, ao artigo 4º da Convenção 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, tá? A Lei 12.470 inseriu um parágrafo, né, único no artigo 24. Então, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual como empregado doméstico. Então, já existe uma proibição nesse sentido. A finalidade, a gente viu, a finalidade lucrativa descaracteriza a natureza doméstica. A atividade não contínua descaracteriza também. Então, isso está no regulamento, que é o decreto 3.048. Nessa situação, as diaristas, ou os diaristas, né? A emenda 72 é que alterou o parágrafo único do artigo 7º, ampliando os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, né? E o que vai refletir, é óbvio, né? Na vida previdenciária desses empregados. Como eu disse antes, a Lei Complementar 150 é que trouxe a inclusão obrigatória no FGTS do empregador doméstico, deve promover a inscrição no e-social e recolher. Então, hoje também tem o empregador doméstico tem essa obrigação, né, de pagamento. Não é considerado empregado doméstico aquele que exerce as atividades para o próprio cônjuge ou companheiro, para os pais ou para os filhos, né, do empregador. Então, há uma proibição nesse sentido. E aí, a gente já vai para um outro segurado. Então, a gente viu o segurado empregado, o segurado empregado doméstico e um dos mais polêmicos segurados, que é o contribuinte individual. Não que ele seja polêmico, é que ele é uma conceituação própria do direito previdenciário. Se a gente for falar, e toda hora, quando vai exemplificar, vai se falar, é o antigo autônomo. E quem usa essa expressão? O direito comercial, que falava em autônomo, o direito do trabalho, que fala ainda em autônomo. Então, são os antigos empresários, autônomos e equiparados. E aí, a gente tem os dispositivos legais que definem essa categoria. O traço comum é não manter vínculo jurídico estável
ou duradouro com terceiros. E aqui eu vou abrir um enorme, entre parênteses, para todo mundo entender. O contribuinte individual, então, é aquele que exerce o quê? Profissão liberal, pessoa jurídica, né? Aí tem os exemplos, né? Autônomo da construção, associado de cooperativa, a gente até... Tá jogando... Como? Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não, professor, só fechei o áudio aqui sem querer. Ah, então tá bom. Autônomo na construção civil, o notário, o tabelião, né? Oficial de registro, o registrador, quer dizer, aquele apelidado de dono do cartório, ele vai ser, se ele quiser se inscrever, quiser receber um benefício, ele tem que se inscrever e pagar como contribuinte individual. Os empregados, ou aqueles que trabalham para o tabelião, sim, eles vão ser segurados o quê? Empregados, certo? Agora, nós temos um contribuinte individual que ele pode ser pessoa jurídica, mas ele trabalha para uma determinada empresa, tá? Então, aí nós vamos ter uma coisa um pouco diferente, ou seja, ele vai pagar parte da contribuição social, mas parte quem vai pagar é o empregador a que ele estiver filiado, tá? Então, desculpe, vocês vão ter também um contribuinte individual que pode estar aliado ou ter uma certa relação, e depende do tipo de contrato, a algum empregador, tá? Ele trabalha para uma determinada pessoa, mas aí vai ter que ter um contrato. E aí vai ver como é essa combinação. Pela lei, o que acontece? O contribuinte individual vai pagar 20%, mas aí o que acontece se ele tiver com um contrato com uma empresa? Aí ele paga 9% e os outros 11% é pago pela empresa, tá certo? Então, tem que prestar bem atenção nisso, porque senão vocês, depois no futuro, vão falar assim, nossa, a professora falou não, que era só o contribuinte. É aquele, o quê? Profissional liberal, tá? E aí, como eu disse para vocês, o direito previdenciário, ele quer ser detalhista, ele quer ser causa... Ele vem com os casos, os exemplos, ele não quer deixar ninguém de fora. Por quê? Porque ele quer também contribuição. Então, aqui é uma face com duas moedas. Também tem o lado do custeio, tá? Então, e ele quer abarcar o maior número de pessoas possíveis. Então, vejam, às vezes, o que a gente tem de relação no direito do trabalho é diferente no direito previdenciário, por isso que eu coloquei. É uma criação do direito previdenciário, essa nomenclatura de segurado contribuinte individual, certo? Então, a primeira hipótese trazida é a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título. Alguém está falando alguma coisa, algum problema? Não? Então, pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, tá? Se eu estou falando área superior a 4 módulos fiscais, é uma medida, esse módulos fiscais. É uma unidade de medida em hectares, né? Cujo valor é fixado pelo INCRA, para cada município, que vai levar em consideração o quê? Para poder fazer esse módulo fiscal, né? Para ele dizer, a cidade de Taubaté tem um módulo fiscal X, ela vai dizer que corresponde a tantos hectares, ela vai levar em consideração o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida no tipo de exploração predominante. A depender do município, o módulo fiscal ele vai variar de 5 a 110 hectares. E aí, o que você já vê? Que é superior a 4 módulos fiscais. Então, o segurado contribuinte individual, em regra, pela lei, porque a gente vai ver depois um outro segurado, que é o segurado especial. O segurado especial, em linhas gerais,
e vocês vão, depois da aula, ver a gravação, o segurado especial é aquele que trabalha na atividade rural, tá? A gente vai ver que ele contribui muito pouco ou ele não contribui. O trabalho dele é para a própria subsistência em regime familiar, tá? Então, não é o caso aqui. Aqui, ele pode até trabalhar com a família, mas ele está num lugar que é superior a 4 módulos fiscais. E a gente vai ver, quando estudar o segurado especial, que ainda que seja superior a 4 módulos fiscais, se só trabalhar com a família para a própria subsistência, ele pode ser considerado segurado especial. Aqui, esse contribuinte individual, ele pode até ser um segurado especial, mas ele não quer uma aposentadoria de salário mínimo, ele quer uma aposentadoria maior. Então, ele vai contribuir, tá? Ou ele tem muitos empregados, e aí, então, ele vai ser contribuinte individual mesmo. Ele faz exploração, ele faz comércio, e aí ele passa de alguns limites que não são próprios de quem? Do segurado especial, que é uma pessoa, ou são pessoas que trabalham na atividade rural mais simples, tá? E que aí vão receber como aposentadoria um salário mínimo. E aí, depois a gente entra nos detalhes sobre isso. Então, a gente viu que a pessoa física que explora atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais é o contribuinte individual. Também é contribuinte individual a pessoa física proprietária ou não que explora o quê? Extração mineral. É o chamado garimpeiro. Bom, aqui vamos abrir outro parênteses. O garimpeiro, quando veio a Constituição de 88, como que era o garimpeiro? O garimpeiro era classificado como segurado especial. A Lei 8.213 colocava ele como segurado especial, aquele que trabalha na lide rural. O que veio a emenda 20? Falou, não, garimpeiro, ou ele é empregado, ou ele é contribuinte individual. Ele não é segurado especial. A única vantagem que ele vai ter, igual ao segurado especial, é que ele vai ter uma aposentadoria antecipada, em termos de idade. Ele não segue a regra geral, ele se aposenta 5 anos antes. Mas isso é uma outra história, um outro capítulo, para quando a gente for estudar a aposentadoria. Então, o garimpeiro, ele é, regra geral, o quê? Contribuinte individual. Ele pode ser empregado? Pode ser empregado, tá? Mas ele não pode ser segurado especial como era antes da emenda 20, certo? Outra hipótese. Ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Antes não havia uma previsão para essas pessoas se aposentarem. Por quê? Porque elas não contribuíam. Então, elas são hoje classificadas como o quê? Contribuintes individuais. E só a partir dessa lei 6.696 que passam a ter proteção previdenciária. A definição, a gente encontra melhores definições na instrução normativa, tanto a 20 e na 45, que revogou a 20, tá? Embora que hoje os ministros toda essa questão, ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, também nós encontramos na instrução normativa 77, mas não com tanta, uma definição mais detalhada, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Contribuinte individual também pode ser aquele cônjuge, companheiro do produtor que participe de atividade por este explorado, aquilo que a gente viu, com mais de 4 hectares. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército, o árbitro de competições esportivas e seus auxiliares, e um reconhecimento por lei, depois, é lógico, da jurisprudência, de STJ, o STJ em conflito de competência reconheceu motoristas de aplicativos como
contribuintes individuais, são segurados obrigatórios na categoria contribuinte individual. E aí, voltando àquele item, né, ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, de congregação em ordem religiosa. O que as instruções normativas definem? Então, por exemplo, a instituição de confissão religiosa, ela é caracterizada por uma comunidade de pessoas unidas no corpo de doutrina, obrigados a cumprir um conjunto de normas expressas de conduta para consigo mesmas e para com os outros, exercida na forma de quê? De cultos, traduzidos em ritos, práticas e deveres para com o ser superior. E o Instituto de Vida Consagrada? É uma sociedade aprovada por legítima autoridade religiosa, na qual seus membros emitem votos públicos ou assumem vínculos estáveis para servir à confissão religiosa adotada, além do compromisso comunitário, independente de convivência sob o mesmo teto, né? E aí tem a ordem religiosa, sociedade aprovada por legítima autoridade, os ministros de confissão, aqueles que consagram sua vida a serviço de Deus, os membros de instituto de vida religiosa, os que têm voto determinado, os membros de ordem ou congregação religiosa, os que emitem ou nelas professam votos adotados, né? Isso tudo para a gente entender melhor o que são essas pessoas, essas ordens, né? E que são, todos eles, contribuintes individuais. Outro contribuinte individual é o brasileiro que trabalha no exterior para organismo oficial internacional. Oi? Eu tenho uma dúvida, nesse caso, ele é dedicação exclusiva, né? Do que você está falando? Na ordem religiosa, é dedicação exclusiva. Sim, com certeza. Como assim? Ele pode ter uma outra função, outro emprego, e a ordem religiosa não, é dedicação exclusiva, né? Sim, que emprego que ele pode ter? Ele eu poderia... tenho alguns amigos que estão entrando para pastor depois de aposentado. Tá. Na realidade, não teria nada que impeça. Agora, qual é o objetivo? Quando você exerce... Lembra quando a gente falou de atividade? Deixa eu olhar para a carinha de vocês, porque senão fica complicado, né? Qual que é o objeto? Quando você pode ser empregado e contribuinte individual. Então, por exemplo, eu dei exemplo, acho que logo no começo das aulas. Por exemplo, eu sou professora de uma escola privada. Então, eu sou empregada. E contadora, tá? Ou perita. E aí eu vou pagar como contribuinte individual. Qual é meu objetivo em exercer essas duas autoridades, duas profissões? É ter uma aposentadoria melhor. Então, atividades concomitantes. No futuro, eu vou somar. O exemplo que você está me dando das pessoas que são aposentadas, já recebem uma aposentadoria, e estão trabalhando como pastor, será que ele tem interesse em pagar como contribuinte individual? Se ele tiver interesse, o que ele vai ganhar mais? Nada. O contribuinte individual, ele de esponte própria, vai no INSS e quer se filiar à Previdência Social, pagar, como facultativo. O facultativo, ele não pode estar exercendo atividade laboral. Ele pode ser até rico, ele pode ter propriedade, mas ele não pode exercer atividade laboral, tá? Quando você exerce atividades concomitantes, seu objetivo é somar, e nada tem de impeditivo. Agora, quem está no regime geral, já se aposentou e está contribuindo, ele não vai ter uma segunda aposentadoria no mesmo regime. Ele poderia ter, em tese, né, o quê? Eu sou aposentada do regime próprio. E aí, sim, eu estou no regime geral e pago como contribuinte individual. Aí, poderia. Porque, em tese, muito em tese, hoje em dia é tese mesmo, porque
porque para se aposentar vai ter que ter 40 anos para poder se aposentar, para poder ter essa aposentadoria, tá? Senão vai ser uma aposentadoria muito ruim, tá? Ok, obrigado. De nada. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendendo? Ou estão dormindo? Não estão dormindo, hein? Então tá, vamos lá. Então, também, vou comentar aqui, também é contribuinte individual o brasileiro que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo, sempre o salvo, quando ele é coberto por regime próprio de previdência. Se ele já tiver com algum regime, pode ser próprio de previdência ou pode ser do próprio país onde ele está. Então, ele não vai ter interesse em ser contribuinte individual. Agora, ele quer se garantir. Eu vou dar um exemplo assim bem prático que aconteceu na vida real. A desembargadora Silvia Steiner, não sei se vocês ouviram, ela era desembargadora do TRF, Terceira Região, e ela nem tinha se aposentado como desembargadora, e ela conseguiu ir para o Tribunal de Haia. E aí, ela teve que sair do tribunal. E ela era do Ministério Público Federal, então ela foi pelo 5º Constitucional. Tudo bem, então ela era já regime próprio. Tá, então ela se desvinculou do tribunal, pegou depois uma certidão, porque ela não tinha tempo para aposentar, e foi ficar lá no de Haia. E aí? Ela ficou pagando como contribuinte individual. Porque senão, como que ela ia obter uma aposentadoria? Ela não tinha o tempo, na época, para se aposentar no regime próprio. Tá? Entenderam qual é a ideia? Então, a pessoa se precaver para poder depois se aposentar, certo? Também é contribuinte individual quem é titular de alguma firma individual, ou diretor não empregado, membro de conselho de administração de sociedade anônima, de qualquer sociedade. Então, quando a gente fala em sociedade, é, entre aspas, o dono daquela empresa. O dono daquela empresa, ele não é empregado, então ele vai ter que ser o quê? Contribuinte individual. Ele vai e contribui para poder ter benefícios previdenciários. A gente sempre pensa só em aposentadoria, mas ele pode obter um benefício previdenciário, tá? Que a gente vai ver, vai estudar esses benefícios. Então, essa nomenclatura aqui, segundo a doutrina, contribuinte individual, estaria em desacordo com o Código Civil de 2002, que fala em empresários, né? Empresários são, para fins previdenciários, empresários individuais, titulares de empresa individual de responsabilidade limitada, microempreendedores individuais, o MEI, e aí a gente vai ver que o MEI, mesmo tendo incentivo, ele vai ser contribuinte individual, sócios das sociedades de empresas limitadas, quando remunerados, certo? Então, também vão ser contribuintes individual, certo? O diretor não empregado e o membro do conselho de administração de SA, o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, e aqui bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. Bom, o síndico de prédio, ele está acabando, está extinguindo, né? Hoje em dia já não tem, porque o que os prédios estão fazendo? Estão contratando síndicos, né? Então, é um profissional, aí é uma empresa. Mas o que a gente tinha no passado? Vocês vejam que aqui a legislação está um pouco atrasada, vamos dizer assim, ou é porque isso acabou chegando, né, na justiça e acaba.
O legislador tendo que se preocupar com isso. O que a gente sempre teve? O síndico sempre foi algum morador daquele prédio que se candidata a ser síndico. E aí o que acontece? Se esse síndico deixa de pagar a contribuição, a mensalidade condominial, ele está recebendo uma remuneração. Ele pode se inscrever como contribuinte individual. Ah, mas ele já trabalha, ele já é empregado. Tudo bem. Então, ele não precisa se inscrever. Ótimo. Então, essa é uma possibilidade se a pessoa só vai exercer essa função e não vai... Então, ele pode se inscrever como contribuinte individual. Ou ele é empregado e aquilo que o colega de vocês acabou de perguntar, ele quer melhorar no futuro a aposentadoria dele. Ele vai se inscrever como contribuinte individual. Tudo bem até aqui? Pelo visto, tudo bem. Então... Professora. Pode falar. Eu sei que a senhora não terminou ainda, mas o que eu fico na dúvida ainda é por que o contribuinte individual é considerado segurado obrigatório e não facultativo? Então, qual a diferença? A boa pergunta da Carolina. Quem que vai responder? Vamos lá. Uma boa pergunta, ótima. E nós já falamos isso. Qual a diferença entre o segurado obrigatório e o facultativo? Porque daí precisa da inscrição, né? No caso do facultativo, e ele começa a considerar que ele é contribuinte individual. E o contribuinte individual? Ele precisa se inscrever também, né? Também. Os dois precisam se inscrever. Só que um legislador já falou, ele é obrigatório. Por quê? Porque ele exerce atividade remunerada. O dentista, o médico, o advogado, ele exerce atividade remunerada. Então, ele é um segurado obrigatório. Só que ele tem que contribuir. Enquanto que o facultativo, ele não é um segurado obrigatório. Ele, pelo princípio, aquele princípio que a gente utilizou, pelo princípio da universalidade, para atingir a todos e não proibir, falar assim, não, eu sou estudante, vamos esquecer o estagiário, que tem uma legislação específica, mas eu sou estudante e eu estou só estudando. Eu quero só estudar, eu tenho um pai que pode pagar, eu quero já contar meu tempo. Eu quero me garantir. Eu estou vendo que o negócio da aposentadoria vai demorar muito. Imagina, se eu não começar a pensar nisso agora, eu vou dar um jeito. Nem que eu pague pouquinho, mas vou pagar. Então, eu me inscrevo como o quê? Segurado facultativo. Mas aí é vontade, não é obrigação. Tanto que a gente tem problema da idade, a partir dos 16 anos. E ele não pode exercer o quê? A atividade laborativa. Aí vem a pergunta, se ele é do regime próprio, ele não pode ser facultativo. Não, porque ele exerce atividade, o quê? Laborativa, ele trabalha. Mas se ele é uma pessoa que tem posses, deixaram para ele é estudante, tem 18 anos, e deixaram para ele um monte de casa, de aluguel. Tudo bem, ele trabalha? Não. Vive de rendas. Tudo bem, mas ele quer já ser filiado à Previdência Social. A diferença é que o legislador elencou. Vejam, eu tenho falado até agora, e vocês estão cheios, estão cansados de ouvir minha voz, eu estou falando assim, detalhadamente a lei. O nosso legislador previdenciário, ele não quer deixar escapar ninguém. Não é porque ele só quer dar benefício, mas é porque ele também vou dar benefício, mas todo mundo tem que contribuir nessa história. Então, ele vai detalhando para não escapar nenhuma possibilidade de alguém poder pertencer à Previdência Social. Tem aqueles que não têm a responsabilidade de contribuir. Eles vão contribuir, é segurado obrigatório. A responsabilidade é para outra pessoa para fazer o desconto, aquilo que eu falei do substituto tributário. Agora, tem outros que não tem como eu ir atrás. Um médico, advogado, são liberais. Então, quer se aposentar? Vem aqui e paga, se inscreve, porque você é um segurado obrigatório. Tá? Deu para entender, Carolina?
Deu sim, professora, obrigada. Mais alguém? Dúvidas? Então, vamos lá continuar a nossa missão. Então, nós estamos aqui no síndico, né, que a gente já viu que ele é contribuinte individual desde que ele receba remuneração, e aí a isenção de taxa de condomínio, a partir de 97, é entendida como uma remuneração para o contribuinte individual, né, para a remuneração de contribuinte individual. O parágrafo 15 do artigo 9º do regulamento, ele traz assim, um extenso rol. O regulamento, você sabe, é o 3.048 de 99. Então, ele começa aqui, aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, vai ser o quê? Contribuinte individual. Então, ele vai aqui, o regulamento vai trazendo o rol. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial, sem fins lucrativos, é a diarista, então, que trabalha durante 2 dias, o notário, que a gente já viu, dono de cartório, o médico residente também é contribuinte individual. E aí, o programa Mais Médicos, a regra, segundo o artigo 20 dessa lei aqui, é ser contribuinte individual. Mas tem umas ressalvas. Quais são as ressalvas? Aqueles selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais. Então, no passado, nós tivemos uns acordos aí com a... Como que era o nome? Eu e minha cabeça. Com um país aí, e que simplesmente o médico não recebia nada. Quem recebia era o país, tá? E aí, o país dava um salário mínimo. Qual que é? Quem que ia falar? Fala, me lembra aí, qual que era o país? Cuba. Cuba, exatamente. É isso aí. Cuba fez um acordo com o Brasil no sentido de eu pago para o órgão internacional, eu não pago para o médico. Então, o médico veio aqui, trabalhou, e ele recebia, assim, uma miséria de Cuba. Por quê? Porque o Brasil fez uma coisa horrorosa, né, que devia ser denunciado, e pagava para o órgão internacional, tá? Então, ele não podia ser contribuinte individual, tá? Filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil. Então, esses também vão, porque eles têm um acordo internacional e eles têm um regime de proteção no seu país, tá? Então, não vai poder ser. O médico intercambista, quem que é esse médico intercambista? É aquele formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para o exercício da medicina no exterior. Estes não serão segurados em nenhuma das categorias. Então, ele vai fazer um intercâmbio e, com certeza, do país que vem é que está saindo essa ajuda. Então, quando ele vem para o Brasil, ele não vai ser em categoria nenhuma, mesmo porque ele vai estar por um certo tempo, tá? O árbitro de jogos desportivos e seus auxiliares também, o interventor, o liquidante, o administrador especial, o diretor fiscal de instituição financeira também vão ser contribuintes individuais. Atenção à barbaridade aqui que aconteceu. Mas temos que falar. Então, o que acontece? Tem essa lei aqui, 8.069, que colocava o membro do conselho tutelar como contribuinte individual. Quando ele, lógico, quando ele fosse remunerado. Se ele é remunerado, ele pode ser contribuinte individual. Bom, veio uma lei em 2012, a Lei 12.696, e cria este elefante branco. O conselheiro tutelar deverá ser remunerado e terá direitos típicos dos empregados, conforme dispor lei municipal e do Distrito Federal, que deverá ser enquadrado como empregado. Então, deverá
ter uma lei municipal ou uma lei distrital que deverá enquadrá-lo, esse conselheiro tutelar, como empregado. Pergunto para vocês, enquanto ele não tiver uma lei, ele fica ao léu? Ele não é nada, se ele for remunerado? Nossa, que silêncio. Nenhuma resposta? Nada? Vocês não vão nem raciocinar, nem tentar? Meu Deus do céu, o negócio tá feio. Eu estou esperando uma resposta. Vou ver a cara de vocês. E aí? Qual a resposta? Ninguém vai falar nada. Vamos fazer chamada como uma empresa? Melhor. Agora é todo mundo, né? Falou, vamos fazer chamada oral. Todo mundo apareceu. Quem que vai responder? Sobre o conselheiro tutelar, é como se fosse uma empresa, a mesma coisa, né, professora? E aí? Ele tem... Vamos ver, se ele tiver um outro emprego também, seria o... Não, se ele tiver outro emprego, tudo bem. Mas aqui, olha o que a lei dizia. Se ele for remunerado como conselheiro tutelar, ele pode ser contribuinte individual. Agora, o que a lei vem e muda? Vem uma outra lei e fala assim, não, precisa ser o legislador municipal e o distrital vão ter que criar uma lei e ele vai ser empregado. E aí vocês disciplinam como que ele vai ser empregado. Então, um órgão vai ter que colocar ele como empregado. Tá, se não tiver nenhuma lei municipal, nem distrital, e esse conselheiro for remunerado, ele fica sem contribuir, sem nada? O mandado de instrução, professor. Individual, não é? Hã? Quem que falou? Luiz? Mandado de junção? Não precisa nada de mandado. O que ele fez? Ele não tem lei. O que ele tem? Ele dispõe de próprio o que ele faz. Ele está sendo remunerado como conselheiro. Ele vai lá e se inscreve como contribuinte individual. Acabou. Acho que é. Não tem lei municipal, não tem lei distrital, ele fica lá sem contribuir, vai receber o quê? Nada. Depois ele fala assim, olha, eu não contribuí porque eu estou esperando a lei municipal e a lei distrital. Ele mora no Distrito Federal, mora no município. Não veio nenhuma dessas leis. Eu não contribuí, mas eu quero benefício previdenciário. Se não contribui, não tem aposentadoria, não tem auxílio-doença, não tem aposentadoria por nível de nada, não tem benefício. Então, não adianta dizer, eu estou esperando. Ele tem que tomar uma atitude. Não tem legislação, não é eu ir lá entrar com o mandado de injunção, porque o mandado de injunção também foi criado, é lindo, maravilhoso, mas não funciona, porque o povo, o Congresso, tem que trabalhar, e nem vocês cutucando ali com o garfinho vai. Então, você não pode esperar deles. Enquanto não, a gente tem que ter ideias práticas para a coisa resolver. Então, ora, não tem lei, não tem nada, o que me impede de ser contribuinte individual se eu estou sendo remunerado? Não cabe como empregado. Por quê? Porque se eu sou empregado, alguém vai ter que descontar a contribuição social. Se ninguém desconta, eu estou a ver navios. Entenderam? Essa é a ideia. Quer dizer, a ideia aqui eu explicando para vocês por quê. Porque é uma crítica a isso. Foi imposto para o município que não tem condições de colocar um negócio desse. Como que o município, que no fim, quem que vai ser o empregador? Né? Então, fica muito complicado o município impor isso daí. Tá? Então, vamos lá de novo. Aumentar. Só uma dúvida, porque, assim, não é estranha essa lei? Porque o que eu estou falando? O membro do Conselho Tutelar, na verdade, ele é eleito por um certo tempo, e daí você vai transformar em empregado? Não faz muito sentido. Faz sentido nenhum. Olha a miscelânea que eles fizeram. Mas tem mais miscelânea, vocês vão ver daqui para frente. Nossa, tem muita miscelânea. Bom, o regulamento, que é o decreto 3.048, no artigo 9º, inciso 5, letra M, acrescenta ao extenso rol dos segurados obrigatórios como contribuinte individual aquilo que não existe mais. Isso aqui é velho, tá?
o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista da Justiça do Trabalho. Isso é resquícios do passado. Hoje não tem mais isso daqui. Também é contribuinte individual o cooperado da cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então, esse cooperado da cooperativa é contribuinte individual. O microempreendedor individual, o MEI, tá? Isso daqui foi tudo disciplinado por lei complementar, tá? Que opte pelo recolhimento pelo Simples. Então, ele vai ter valores bem abaixo. Ele pode se inscrever, né, como segurado contribuinte individual. Quem opta pelo não recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, que era o passado, mas pode ser o presente, quando a gente estudar a aposentadoria, a gente vai ver que hoje não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, ela existe em termos de a gente falar que contribuiu. Hoje é uma aposentadoria genérica, mas a gente ainda fala em aposentadoria por tempo de contribuição, porque pode ser que tenha um direito já adquirido antes da emenda 103. Então, quem opta pelo não recebimento dessa aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota da contribuição incide sobre o mínimo mensal. Isso daqui é para explicar sobre o MEI. Então, por exemplo, eu quero ser um MEI, um empreendedor individual, e quero pagar, né, eu quero ter as minhas contribuições sejam reduzidas. Então, eu optei pelo Simples Nacional. Ora, se eu optei pelo Simples Nacional, eu vou pagar uma contribuição mínima, que é de 5% do salário de contribuição. Nesse caso, quem paga o mínimo, ele não vai se aposentar por tempo de contribuição, mas sim por idade, tá? E aí, para ser MEI individual, você tem que levar em consideração o quê? A receita bruta, que está lá na Lei Complementar 139, tá? Isso é para mostrar um aspecto do contribuinte individual. Aquele que opta em pagar bem menos as contribuições, ele tem direito a uma aposentadoria, mas vai ser uma aposentadoria por idade, tá? Bom, aqui outra coisa que vocês vão amar, que é um absurdo do absurdo. Eu já estou falando que eu devia perguntar para vocês, mas como a aula não é presencial, eu já vou dando a resposta, né? O que acontece? Aquele segurado recolhido à prisão, que ele foi recolhido à prisão no regime fechado ou semiaberto, até o advento da Lei 7.054 de 2009, se ele trabalhasse, ele podia se inscrever como contribuinte individual. Porém, o regulamento passou a enquadrá-lo como o quê? Contribuinte facultativo. Isso daqui é a maior ilegalidade, porque se ele está exercendo uma atividade laboral, como que ele pode se inscrever como facultativo, tá? Então, esse artigo 2º da Lei 10.666, que está todo riscado, é o que determinava justamente a possibilidade dele contribuir como contribuinte individual se ele exercesse alguma atividade. Vem o parágrafo 7º, que foi acrescentado, e coloca que agora ele vai se inscrever como o quê? Como facultativo, tá? É outra questão aqui a ser discutida. Outra matéria importante é a inscrição pós-mortem. O que é essa inscrição pós-mortem? Quem vai me explicar essa inscrição pós-mortem? Contribuinte individual que faz contribuição pós-mortem. E foi vedado. Pós-morte é depois da morte. Exatamente, depois da morte. E aí? Acontecia antigamente que era necessário poucos meses para você se aposentar.
Então, o pessoal escondia a morte e contribuía e depois declarava a morte. Na realidade, ele não esconde porque não tem como esconder, mas paga depois que o contribuinte morreu. Então, o que acontece? Se é contribuinte individual, ele tem que pagar a contribuição social. Aí ele morreu e ele não tem o tempo, né? Ele perdeu, vamos supor, ele perdeu a qualidade segurada, que a gente vai estudar ali na frente. E aí, o número de contribuições que ele tem é insuficiente para manter essa qualidade de segurado, porque para ter direito a uma pensão por morte, você tem que ter qualidade de segurado. Então, não tinha o suficiente, o que acontecia? A viúva, o dependente, vai lá e paga depois da morte. Pode? Não pode. Tá? Porque tem que ser o próprio contribuinte. Então, vem o legislador e coloca a proibição da contribuição, do pagamento pós-morte para o contribuinte individual. E também a emenda 103 vem e ratifica isso também. Quer dizer, ela deixa bem claro que não há possibilidade de se pagar após a morte, tá? Professor, esse artigo 17 é do regulamento, tá? É da Lei 13.846 de 2019. Essa lei, ela veio um pouco antes... Você falou assim mesmo? Como? Alguém falou? Ele devolveu o gato, não. Alguém Depois que você me falou, alguém tá com o microfone eu falei pra dona, ligado. ele levou o gato lá. Professor, eu acho que seu áudio está desligado. Meu áudio acho que acabou alguém desligando. Tá, então agora liguei, vamos voltar, vamos ver se a gente agora consegue e ninguém interrompe, né? Então, aqui vocês estavam perguntando, essa lei que altera o artigo 17 do regulamento, tá? É a Lei 13.846 de 2019. O regulamento, aliás, altera a 8.213. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Não será admitida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Então, morreu, não pode pagar mais. A maior parte também das pessoas acha que pode pagar períodos que deixou de pagar. Não pode pagar atrasado. Perdeu essa oportunidade, começa tudo de novo. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estudar período de graça. Então, já vem uma disposição legal proibindo essa inscrição pós-morte ou pagamento pós-morte, tá? Quer dizer, a inscrição, na realidade, é recomeçar a pagar tudo de novo. Por quê? Porque perdeu a qualidade de segurado, que aí a gente vai estudar lá na frente. Então, aqui já deixa muito claro essa proibição para fins de manutenção do contribuinte individual, tá? E aí, nós vamos para um outro segurado, que é o trabalhador avulso, é outro segurado obrigatório. Esse trabalhador avulso, a gente não tem tanto contato. A gente vai ver que é uma classe muito distante do nosso cotidiano, mas que a gente precisa saber que existe. Então, o conceito também está na 8.213, também está no regulamento, decreto 3.048. Então, é aquele que, sindicalizado ou não, vejam, ele pode ser sindicalizado, mas ele não precisa ser sindicalizado. Presta serviço de natureza urbana ou rural. Então, eu posso ter um avulso rural e um avulso urbano. Há diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Então, aqui, o trabalhador avulso é aquele que vai trabalhar sem vínculo empregatício, intermediado obrigatoriamente por um gestor de mão de obra
ou pelo sindicato da categoria, ainda que ele não seja sindicalizado, tá bom? E aqui, o que a gente vai ter de exemplos para a gente entender? O estivador, o carregador, o amarrador de embarcações, quem faz limpeza e conservação de embarcações e vigia. Na indústria da extração de sal, no ensacamento de cacau, de café também, há o trabalhador avulso, tá? Então, são pessoas que vão trabalhar em determinados lugares que não é o nosso cotidiano, que a gente não está habituado. Vejam, a maior parte aqui vão ser nos portos, tá? Isso aqui está muito ligado a um trabalho nos portos. E aí a gente vai ver isso daqui no decorrer da aula. Sendo genérica a definição da lei, o artigo 9º, inciso 6º do regulamento, ele detalha um pouco mais. Trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do gestor de mão de obra, ou do sindicato. Ele fala de uma maneira diversa. E aí, essa lei que nós tínhamos, que regulava tudo isso, era a Lei 8.638, que é a Lei dos Portos, e que foi revogada pela nova Lei dos Portos, que é a 12.815. Essa lei traz muitos detalhes, tá? E aí nós vamos ter duas categorias de trabalhadores avulsos, os não portuários e os portuários. Quem que são os não portuários? Aqueles que prestam serviço de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão, minério, o trabalhador em alvarenga. O que é trabalhador em alvarenga? É aquele que fica na embarcação para carga e descarga de navios. O amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Esses não portuários, eles vão ser regidos especificamente pela Lei 12.023. Os portuários são aqueles que prestam serviços de quê? De capatazia, ó, nome diferente, estiva, conferência de carga, intermediados por o órgão de gestão de mão de obra, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? A lei dos portos, é a exploração direta e indireta pela União de Portos e Instalações Portuárias. Então, esses operadores portuários, eles devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a quê? A administrar esse fornecimento de mão de obra, manter o cadastro do trabalhador portuário, treinar e habilitar profissionalmente esse trabalhador portuário, inscrevê-los no cadastro, selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso, estabelecer o número de vagas, expedir documentos de identificação, e olha aqui o que ele vai ter que fazer, que é importante para o direito previdenciário. Arrecadar, então ele vai arrecadar de quem precisou do trabalho, e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário, né? E aos correspondentes encargos fiscais e sociais e previdenciários, tá? Caso celebrado o contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor. Então, o que acontece? Se tiver um outro tipo de contrato entre esses trabalhadores em convenção coletiva, vai prevalecer a convenção coletiva, tá? E aqui nós temos um detalhe dos operadores portuários, que está numa instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer atividades de movimentação de passageiros ou movimentação de armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Então, vejam que até a instrução normativa dá uma definição desses operadores portuários, tá? Que é importante para a gente poder qualificar o trabalhador avulso. E aqui
a gente tem a relação dos avulsos que exercem essas atividades nos portos, né? Pode ser trabalhador em alvarenga, que a gente já viu, embarcação para carga e descarga, amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, que a gente já falou, trabalhador na indústria de extração de sal, bagagem em porto, né? O prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Tudo, vocês veem, a maior parte do trabalhador avulso a gente vai encontrar muito nas atividades dos portos, porque isso também não era muito bem regulamentado, né? Então, vêm as leis e regulamentam a atividade desses trabalhadores, tá? E aí, vocês vão ver na aula gravada o segurado especial. Certo? E aí, dúvidas? E também tem trabalhinho para vocês. Vocês já entregaram um trabalho, agora vai ter um outro trabalho, que é, a Carolina até adivinhou, sobre o princípio que ela questionou hoje no começo da aula. Então, vocês estão aptos a escrever isso em grupo, da mesma forma, dissertativo e colocando todos os conhecimentos de vocês e pesquisas a respeito, certo? Dúvidas? Não temos dúvidas, todo mundo entendeu tudo. Professora, Pode falar. O trabalhador avulso,